Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Aqui estão os nossos livrinhos, todos simpaticamente à venda no Clube de Autores. Ótimo presente de Natal. Tá aí, ó, para todo mundo que tiver interesse em aprender, evoluir no mercado, se educar financeiramente, ajudar os filhos a se educarem financeiramente, às vezes um sobrinho, primo, prima, alguém, tá? Várias formas diferentes de estar exposto no mercado estão disponíveis nesses livros todos. O que é que nós vamos falar agora? Nós vamos falar sobre um assunto interessante, porque foi conversado hoje no café da manhã. Não sei se vocês vão ver esse vídeo hoje, provavelmente sim, mas hoje no café da manhã. E ontem foi falado no chat durante a LS, lá o dia de transmissão na LS, nós conversamos sobre isso e nós vamos falar sobre Prio. Tá? Ontem o pessoal estava assim meio desesperado. Prio caiu, meu Deus, Prio caiu 4%, uma coisa assim. Vamos dar uma olhadinha na cara dela. Esse aqui é o gráfico da Prio, tá? No diário. Então, observem, eu tracei esse canalzinho. Deixa eu tirar essa congestão. Não, vou deixar a congestão porque depois ela me faz falta. Mas eu tracei esse canalzinho no café da manhã do dia 7. Então, nós traçamos esse canal. Tal. Não é a forma que eu normalmente faço canais, mas foi o que eu desenhei durante a transmissão. A Pri foi uma das maiores quedas da véspera, do dia 6. Por isso que foi assunto do nosso debate. E aí nós vimos isso aqui, olha. Vem até a base do canal, tal, a amplitude toda dela oscilou, tal, e hoje ela também está caindo. Tá caindo, mas não está perdendo aqui a região de suporte. Ó. Observa que isso aqui é uma região de suporte, tudo isso aqui é uma região de suporte, e ela não está perdendo ainda, pelo menos até agora. Tinha testado uma vez, tinha testado duas vezes e agora está testando uma terceira vez esta mesma região de suporte. Por enquanto, Prio, compração, né? Tudo para comprar. Olha o calma, olha o canal que ela tem traçado um pouco mais longo. É bastante intensa essa subida. Mas as pessoas se espantam muito com certas coisas e aí é exatamente sobre isso que eu queria falar. Tá? Isso aqui é uma análise da PRI. Eu peguei a PRI, os dados da PRI, tá? De milhões de anos. Aí eu peguei aqui, ó, no diário, desde 6 de dezembro, até para trás e fui analisar. Bom, por que isso? Porque se você não conhece o ativo, você se espanta com certos movimentos. Se todo mundo acha que Prio, por exemplo, sobe alucinadamente, é um ativo maravilhoso, ela sobe e tal, quando ela faz uma queda de 4 e tantos por cento, o cara fica apavorado. Apavorado porque ele não conhece o ativo. Se conhecesse, não ficaria. Bom, então aqui tem os preços de fechamento diariamente e tem aqui a variação. Isso aqui não parece, mas está em percentual, tá bem? Então tem aqui em percentual. E essa é uma análise disto. A variação nos últimos 30 dias, a variação média da Prio nos últimos 30 dias é de 0,14, com um desvio padrão de 2,69. Portanto, é 95% de probabilidade da Prio oscilar, de acordo com os dados dos últimos 30 dias, entre 5,51 para cima e 5,24 para baixo num dia. Isso aqui é um dia, tá? Então, em qualquer movimentação que ela fizer nesse range aqui, é normal nos últimos 30 dias. Observe que quando eu expando esse prazo, 30 dias para 252, para 5 anos, 252 é um ano, para 5 anos, a variação aumenta. A média de variação aumenta um pouquinho, mas o desvio padrão aumenta bastante. Ou seja, isso demonstra que Prio é um ativo bastante volátil e que, de acordo com os dados do último um ano, dos últimos 250 dias, é normal ela oscilar 6,26 para cima e 5,84 para baixo, com 95% de probabilidade de estar aqui no meio. Se você pegar os últimos 5 anos, que ela era ainda mais volátil, tinha menos volume, mais volátil, mais fácil de manipular, você tem essas oscilações gigantes. Tá? Eu até calculei o VAR aqui, tá? A maior parte das pessoas não sabe o que é o VAR, mas quando você bota aqui com 99% de probabilidade, você tem que a PRI pode oscilar sem ser nada de espantoso. Isso aqui é um dado que os bancos vão utilizar, tá bem? Bancos vão utilizar isso, pessoas façam controle de risco a sério, conforme a gente ensina no manual de controle de risco, por exemplo. As pessoas que aprendam a fazer controle de risco vão utilizar isso aqui. Por isso que eu botei esses dados. Tá? Um cara pode aceitar
9,20% de queda na Prio em um dia. Sem ser nada de espantoso. Não é nada que você fala assim, vou escrever para casa. Mamãe, a Prio realmente caiu muito. Não. Então, observe que ela caiu 4% ontem. Está totalmente dentro do normal. Não há motivo nenhum para as pessoas se espantarem. Nenhum, nenhum. No entanto, as pessoas ficaram extremamente espantadas e alvoroçadas com isso. Por quê? Porque elas não fazem um estudo mínimo que seja do ativo. As pessoas não estudam os ativos que operam. Eles simplesmente abrem um gráfico. Alguém fala que Prio é um ativo bom. Aí o cara abre um gráfico, olha isso aqui e fala assim: pô, que beleza, vou comprar. E compra em algum ponto aqui e compra. Ou porque alguém falou, ou porque ouviu o galo cantar sei lá onde, tal, e aí o cara vai, mete os ferros e entra aqui e depois quem comprou aqui embaixo se deu muito bem. Quem comprou aqui também se deu muito bem. Quem já foi comprar aqui em cima está sofrendo. E geralmente você é o cara que chega atrasado. Por quê? Porque você não conhece o ativo. Quem opera o ativo já comprou ele aqui embaixo. Quem só vai saber do troço quando o boato chega no mercado é o cara que vai começar a comprar por aqui assim, ó. Porque o boato sempre chega atrasado. Ah, Prio tá dando bom, Prio tá indo bem, Prio tá não sei o quê. Então a galera começa a ouvir falar nisso aqui. E é justamente esse boato, esse buchicho, essa coisa, essa entrada tardia que faz com que haja o tal movimento parabólico que eu vivo falando para vocês, que faz aquele boom do movimento aqui, porque as pessoas o grosso da galera entrando atrasada, tá? Porque o movimento, olha, o movimento todo já aconteceu, e aí o cara entra aqui e boa parte das pessoas entra no finalzinho, e aí é onde o cara perde dinheiro. Voltando aqui no estudo do negócio, então esse é um estudo de Prio. Aí você fala, poxa, mas Prio é um ativo de petróleo, o petróleo tem uma sazonalidade, nós estamos na época de sazonalidade do petróleo, o petróleo sobe no final do ano porque aumenta o consumo de aquecimento nos países do hemisfério norte. Tudo isso é verdade, é verdade. Só que vocês têm que entender uma coisa muito importante, galera. As empresas, elas não trabalham assim, eu vou lá, pego aquela perfuratriz, né? Faço um buraco, sai um petróleo. Aí sai ali, eu meço um barril de petróleo. Pronto. Quanto está a cotação? Vamos vender ele agora. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá? O petróleo que vai ser explorado daqui a 6 meses já está vendido. Tá? Eles vendem o troço, a produção é vendida com antecedência. E para isso se faz hedge. Ora, pensa o seguinte: o cara para fazer um poço de petróleo custa uma fortuna. Custa uma fortuna. Tem que montar toda aquela parafernália lá, contratar uma opção de gente. Aquilo é caríssimo. Tá? Se o cara deixar para fazer o negócio e só vender depois que sai o petróleo dali, ele está perdido, ele tem que botar um capital violento. Então, geralmente, eles captam dinheiro no mercado, financiamento no mercado, para poder fazer o investimento. Estou falando do investimento inicial. Ou numa expansão, o cara vai expandir o número de poços de petróleo, qualquer coisa assim. Ou isso vale para qualquer coisa, tá? Não é só para petróleo, não. Qualquer negócio. O cara capta dinheiro no mercado, seja no empréstimo no banco, seja por emissão de ações, seja por emissão de debêntures, mil e uma formas de fazer a captação do dinheiro. Mas essa captação é feita antes. Ora, se ele faz a captação de dinheiro, quem empresta essa grana, não empresta de onde faz, tá bom, você é tão bonito, vou te emprestar dinheiro. Não é assim que funciona. Ah, então vou te emprestar dinheiro porque daqui a 6 meses você vai tirar petróleo do chão. Não, também não é assim que funciona. Não é na confiança, não é no fio do bigode. Não é na simpatia e não é no amor. Tá? Isso tudo tem que ser dado em garantia. E as pessoas fazem os contratos. Então, um cara que fala assim, bom, eu vou fazer esse poço de petróleo, ele deve ficar pronto para explorar daqui a não sei quanto tempo, tá? O cara vai ao mercado e vende esse petróleo. No mercado futuro de petróleo. Para isso ele existe. Então o cara vende um contrato de petróleo lá para, sei lá, daqui a um ano, quando esse poço aí vai começar a produzir mesmo, quando ele sabe, tem certeza que vai produzir. E esse valor é o que ele vai estar. Agora ele está redeado, agora ele está travado naquilo ali. Então o valor do petróleo amanhã, ele não muda o financeiro da empresa hoje. Não, porque isso está tudo redeado para 6 meses, um ano, aí depende, né, da estrutura da empresa, depende da gestão da empresa, mas está redeado lá para frente. Da mesma forma que se por acaso um poço desse aí parar de produzir, é óbvio que a empresa vai cair, vai ter, mas isso não impacta o financeiro da empresa agora, porque está tudo redeado. Sempre todo mundo trabalha com hedge. Só quem não trabalha com hedge, sabe quem é? Você.
Você não trabalha com hedge. Eu garanto que você não trabalha com hedge. E aí, toda e qualquer oscilação que dá no mercado é um desespero, um corre. Parece quando você entra num galinheiro correndo. Abre a porta, a galinheiro entra correndo. Pô, aí voa a galinha pra tudo quanto é canto, aquela correria, aquela desgraça. É exatamente assim que pessoa física funciona. É sempre um susto, é sempre um desespero, é sempre um corre-corre. Por quê? Porque as pessoas não trabalham com hedge. Mas as empresas trabalham. Voltando então aqui à história. Para vocês verem que, embora o petróleo tenha impacto, óbvio, numa empresa produtora de petróleo, é óbvio que ele tem impacto, mas esse impacto não é imediato, ou pelo menos não é tão assim como as pessoas acham. Não há uma correlação direta. O petróleo subiu R$ 1, ou melhor, US$ 1, né? O petróleo subiu US$ 1, então a Prio vai subir também o proporcional a isso. Não, não é assim que funciona. Longe disso, para falar a verdade. Tá? Como a Prio, infelizmente, não tem cotações em dólar, não dá para eu fazer isso direto. Mas eu posso fazer com a comparação de Prio com Petrobras. Se você olhar no canal, você vai descobrir que tem já uma comparação de Petrobras com petróleo. Tá? Então fica, e aí é tudo em dólar mesmo. Aí estou comparando dólar, Petrobras em dólar, com petróleo em dólar, e tudo comparando para vocês poderem ver o quanto elas oscilam. Como eu não tenho como fazer com a Prio direto, eu vou fazer com a Petrobras, e aí você veja o vídeo que fala sobre a Petrobras, e aí você já infere de um para o outro, né? Mas eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui com Prio, eu fiz com Petro. Tá aqui. Tá? Então a mesma coisa, mesma coisa. Tá? Eu peguei a variação dela nos últimos 30 dias, o desvio padrão, quanto que ela oscila, blá blá blá. Observe que nos últimos 30 dias a Petro está muito, muito volátil. Por que a Petro está muito volátil? Porque está acontecendo isso aqui, ó. Tá? Notícias políticas, influência, um mau humor tremendo do mercado com a Petro. Né? As pessoas estão achando que se você atravessar a rua, a sede da Petrobras na Avenida Chile, no Rio de Janeiro, é um prédio gigante. Se você passar na rua do outro ali, atravessar a rua, os caras já estão achando que você vai sair nu do outro lado, que vão roubar tudo que você tem. Vão roubar até os seus órgãos. Você vai passar com 2 rins e sair só com um. De tanto que vão roubar. O mau humor é tão grande em relação a Petro que eu já estou ouvindo esse boato. Quando você atravessar a rua, eles roubam meio fígado, um rim e uma córnea. Você chega do outro lado só pela metade. Tá? De tanto que vão roubar. Calma, galera, calma. Isso é mau humor de mercado. Tá? E, no entanto, a empresa está lá produzindo seu petróleo, vivendo a sua vidinha, tudo está normal. Em suma, voltando aqui no na nossa vaca fria, eu fiz a análise de Petro. Ela está muito mais arisca nos últimos tempos, sem dúvida, por conta do impacto desse mau humor do mercado todo aí com a vitória do PT e etc. Então ela está mais arisca. Eu vou comparar isso aqui direto. Então, esses dados eu copiei para cá. Tá? Eu copiei para aqui. Então deixa eu tirar essas colunas aqui no meio, para a gente poder botar elas bem juntinhas umas das outras, para a gente poder olhar. Bom, lindamente estão aqui. Então agora eu tenho Prio, deixa eu escrever aqui em cima, Prio 3 e aqui Petro 4. Tá? Então agora nós podemos comparar maçã com maçã. Observe que nesses últimos tempos a Petro está até mais arisca, está mais volátil do que a Prio. Volto a dizer, por conta desse fato político, com certeza está impactando nisso aqui. Mas no longo prazo, quando você afasta do gráfico, quando você olha o gráfico sem ser assim, e você olha o gráfico assim, aí as coisas mudam e mudam bastante. Tá? Observa que a Petro ela é bastante menos volátil do que Prio. Tá? Prio, no último ano, tem uma volatilidade bastante maior. Certo? E quando você bota os últimos 5 anos, então a coisa é brutal. Você observa que a variação é metade em termos de variação média e o desvio padrão é cerca de 30% a mais. É muita coisa. Não parece, não. Quando você olha assim o número, você fala, não, não parece muito. Mas é. O resultado está aqui. Certo? Então você tem essas variações normais. Vou botar aqui o VAR também de 99 para ficar. Ah, não, mas aqui não está na fórmula. Aqui eu só copiei o número. Eu mudo lá. Tá, aqui eu mudo para 99. E aí aqui dá isto. Deixa eu copiar isso para cá e botar ali para ficar igualzinho, né? Para a gente poder botar tudo igualzinho. Deixa eu copiar aqui só os números, só os valores. Pronto. Então observa que o VAR, por exemplo, é menor da Petro do que da Prio. Ah, mas é pouco. Não, não é pouco, não. Não é pouco. Parece pouco, mas não é pouco. Tá? E a volatilidade, essa é a parte muito importante. Quando você começa a olhar isso aqui num horizonte mais afastado, você observa que a Prio ela é muito mais arisca, muito mais volátil,
usualmente, descontando esses últimos tempos, por conta da influência política, do que a Petro é. Tá? Até por isso muita gente gosta de operar Prio. Por quê? Porque sendo ela mais volátil, ela também permite trades mais ousados, mais risco, melhor possibilidade de retorno. Então tem esse outro lado, é um lado que as pessoas não percebem, mas quando você tem volatilidade alta, o risco e volatilidade andam de mãos dadas. Então quanto maior a volatilidade, maior o risco. Também é maior o seu potencial de ganho. Potencial, não é a certeza, é o potencial de ganho. Mas as pessoas só olham, eu vou ganhar mais. Por quê? Porque ela oscila mais, né? Eu vou ganhar mais, né? Na hora que desce, é a hora que o cara não fez esse estudo, ele não conhece controle de risco, e aí ele olha e fala assim, ih, rapaz, o troço caiu 5% assim, ó. Fácil. Fácil. Porque ele não conhece o ativo. Aí, vamos então ver o seguinte. Bom, isso aqui é uma comparação grosso modo, né? Estou fazendo só para medir os números e tal. É bem ali a grosso modo. Então agora eu vou mostrar isso aqui, mas não é grosso modo. Agora não vai ser mais grosso modo. Agora eu vou fazer isso aqui, uma análise estatística da comparação entre Prio e Petro, tá? Nos últimos 252 dias, quer dizer, um ano, né? Aqui tem até um dia a mais, 253 dias, não vai fazer nenhuma diferença. E é aí porque o pessoal fala assim, a Prio está subindo, então a Petro vai subir. Não, não façam essas correlações porque elas não existem. Na maior parte das vezes elas não existem. Elas estão no mesmo setor, elas operam a mesma coisa que é petróleo, tal. Elas têm até variações relativamente próximas, né? Relativo, não é próxima, está uma diferença considerável, mas é uma gama ampla, mas elas não estão correlacionadas. Campos, você de novo com esse chatice de correlação, cara. Exato, eu de novo com isso. Correlação entre ativos não é uma correlação que você fala na língua portuguesa. Fulano é relacionado com Beltrano. Então eles são primos. Então eles têm uma relação, eles são relacionados, eles são correlacionados. Não, isso é na língua portuguesa. Em estatística, matemática, mercado, isso tem um significado extremamente específico. E esse significado extremamente específico, ele é calculado ou calculável através da regressão linear. E quando você faz a conta, você bate o olho e fala, não, não tem. Esses dados que estão aqui em amarelo, eles indicam se há ou não há correlação entre Petro e Prio. Ou seja, se a Prio sobe, a Petro sobe, não é? Não, não é. Não, não é. Para que isso aconteça, para que você fale assim, não, quando a Prio subir ou a Petro subir, tanto faz uma ou outra, a outra vai subir também. Pode ser um pouquinho mais atrasado, pode ser, mas ele vai. Esse número aqui tinha que dar acima de 0,75. Não deu, deu bastante abaixo de 0,75. Portanto, isso indica uma correlação fraca entre os ativos. Fraca entre os ativos. Há alguma correlação? Alguma correlação? Há. Posso operar um ativo de olho no outro? Pô, a Petro subiu, então eu vou comprar Prio porque Prio deverá subir, né? Já que ela não pode fazer. Não pode fazer porque esse número não te permite fazer. Se você fizer, você corre um gigantesco risco de tomar uma paulada na cabeça. Agora, esse número vale ou não vale? Vale. A gente tem aqui o valor estatístico da significância que tal. Para você ter uma ideia, esse número tinha que dar abaixo de 0,05. Ele deu abaixo de 0, bota 12 zeros e aí começa esse 2 aqui. Então é muito zero na frente. Ou seja, isso é extremamente significativo. Esse resultado é muito, muito, muito confiável. Tá? Para não deixar mais dúvida a respeito, vocês já ouviram falar em beta? Beta é a correlação entre o que um ativo reage ao mercado. Então, se o mercado faz uma movimentação de 1% e uma outra empresa tem um beta de 1, igual ao do mercado, 1, ela deverá se movimentar também 1%. Sim, então se ela cai 1%, a outra cai 1% e assim vai, né? Não, o beta entre essas duas, aqui não é entre a Prio e o mercado, nem a Petro e o mercado, é entre Prio e Petro.
O beta entre elas é de meio. Portanto, se uma se desloca, a outra se desloca em geral metade. Só que essa metade você não pode antever se ela é para cima ou para baixo porque elas não têm correlação. Captaram? Então não funciona assim. É muito comum ver, Pri e Petro então vão andar juntos, porque não vão, não vão, e tá aqui, isso aqui é a estatística do bagulho. Você pode achar o que você quiser, você pode olhar o gráfico que você quiser, você pode, porque as pessoas batem o olho e falam assim, porque o gráfico, olha só, você olha o gráfico, cara, se você olha duas pessoas de longe, você pode achar que elas são gêmeas. Vai fazer um exame genético nelas e você fala assim, não, elas não são gêmeas. Não interessa o quanto elas são parecidas. Isso aqui é um exame genético do troço. Prio e Petro não possuem correlação. Petro possui uma correlação com o petróleo, sim, mas essa correlação não é absurdamente alta e não é o Brent. Aí eu vejo as pessoas falando, porque o Brent é um petróleo, é um tipo de petróleo que é principalmente negociado no mercado europeu, porque ele é muito forte no Mar do Norte e tal. Mas o petróleo que nós temos no Brasil, ele não é do tipo Brent. Tá? O que se explora no Brasil é um petróleo pesado, é um petróleo muito mais semelhante ao do Texas. E, por conseguinte, porque ele tem uma série de características físico-químicas parecidas com esse petróleo aí do Texas, ele também, o que se segue é muito mais lá. O que acontece no Texas é o que a Petrobras usa para indexar uma série de coisas que ela indexa. Por exemplo, então, se você também for olhar, você nunca tem que olhar o Brent, você tem que olhar o WTF, que é esse tipo de petróleo que é lá do Texas. De qualquer forma, remeto ao vídeo em que eu falo sobre Petrobras e petróleo. Mas isso aqui é a análise entre Petro e Prio para finalmente ver se as pessoas tiram da cabeça essa ideia de que elas são correlacionadas e o que uma vai fazer. Eu posso tentar antever o que a outra vai fazer baseada nisso e não tem nada a ver. E, além disso, as pessoas se espantam com as movimentações que a Prio faz, não vejo porquê. A única razão pelo qual as pessoas podem se espantar é que elas desconheçam o ativo. Elas nunca devem ter feito uma análise estatística do ativo e, portanto, elas estão operando às cegas. Elas estão operando às cegas. Campos, mas o gráfico desconta tudo. Sim, o gráfico desconta tudo, inclusive as quedas. Se o gráfico desconta tudo, você tem que pensar. E o gráfico desconta tudo. Tá? Você não pode se espantar que teve uma queda. Quando você vê uma queda dessa e se espanta, é porque ou aí você está, bom, eu não vou seguir o gráfico não me interessa. Por quê? Porque tem outros motivos. Aí você começa a procurar a notícia, você começa a procurar a informação, não sei o quê. Bom, então você saiu do gráfico. Beleza, saiu do gráfico? Saiu. Então agora conheça o ativo. Tá aqui a informação que você precisa. Essa. Tá? E isso é muito difícil de fazer? Não, não é nada difícil de fazer. Tá? Isso é bastante simples. Eu explico isso em vários desses livros aqui. Conhecer o ativo. Tem vídeo aqui no canal gratuito falando sobre isso. Conheça o ativo que você opera. Se você não conhece o ativo que você opera, você vai sempre ficar se surpreendendo com as movimentações que ele faz. Claro, você não conhece. Tá? Mesma coisa, você conhece uma pessoa agora, um namorado, uma namorada, uma pessoa nova, você começa a sair. E aí, no primeiro dia que vocês vão dormir juntos, tal, de noite, o cara levanta e fica andando pela casa igual um maluco. Por quê? Porque o cara é sonâmbulo. Tá? Só que você não sabe disso. Por que você não sabe? Porque você não conhece a pessoa ainda. 6 meses depois, você já está mais que acostumado. Olha ali o cara andando, pelo amor de Deus, deita aí, ô infeliz. Tal. Mas agora você já conhece a pessoa, você já não se espanta mais. Esse é o diferencial. Conhecer aquilo que se opera. Não opere ativos porque o pessoal ficou falando a respeito do ativo, ou porque você ouve alguém, recomendo o ativo tal. Cara, isso é uma furada desgraçada. Conheça os ativos que você opera. Opere poucos ativos, conheça-os bem, opere bem esses ativos e você não vai se surpreender tanto e nem vai levar tanta paulada na cabeça. Bom, tá aí essa análise de Petro, Prio e tal. E recomendo dar uma olhadinha nesse vídeo que eu mencionei para vocês poderem ter uma ideia melhor a respeito do assunto. Valeu, um grande abraço para todos vocês, até um próximo vídeo, tchau, tchau.